do PC para jogar em casa e outro mais econômico, chegou a hora de montar um PC aqui pro canal para melhorar o nosso fluxo de trabalho e com um orçamento à altura do desafio. Será então que vale a pena eu gastar R$ 7.000 numa máquina para edição? É o que eu vou tentar te explicar no vídeo de hoje. Ah, e claro, se você quiser algumas peças novas para o seu computador, pode dar uma olhada nos links na descrição. E comprando por lá, você ainda ajuda o canal a sempre trazer mais conteúdo. Tudo aqui embaixo e bora falar de PC. Antes de ir para o hardware, é importante passar pelo nosso workflow para entender melhor as nossas necessidades. O trabalho do editor aqui basicamente envolve o software de edição da Adobe, o Premiere Pro, o After Effects e o Photoshop. Os vídeos são sempre gravados na resolução 4K numa taxa de 100 megabits por segundo para garantir boa qualidade, mas que também exige mais do computador. Ah, e nós produzimos em média 8 vídeos por semana e cada projeto ocupa entre 30 e 60 GB. Isso tudo significa que precisamos de boas velocidades de transferência para manusear todo esse volume e otimizar nosso hardware para esses softwares, especialmente o Premiere Pro, que é a nossa ferramenta principal de trabalho. Nesse caso, o processador é a peça central, por isso mesmo deixa eu já falar dele. O escolhido foi o i5 9600K. Eu optei pelo modelo um pouco mais barato da nona geração, basicamente por conta do custo-benefício. Existem alguns ganhos ao subir para o i7 ou para o i9, porém a gente não viu nos testes um bom motivo para gastar o dobro ou até o triplo, já que o i5 já deixa o nosso fluxo de trabalho bastante rápido e fluido. Inclusive tivemos a oportunidade de compará-lo com o i9 9900KF e o tempo de render foi praticamente igual quando utilizamos a mesma base de teste. O i9 leva melhor quando pensamos numa multitarefa mais pesada, sei lá, você quer fazer streaming de Gear 5 no Twitch enquanto renderiza o seu próximo vídeo pro YouTube e tudo isso sem deixar nada travar, jogando em boa qualidade e sem aumentar muito o tempo de render. Não é algo tão comum, mas pode acontecer se você ainda não tem tanto caixa para separar essas atividades em várias máquinas diferentes. Mas voltando pro i5 versus o i9, você deve ter percebido que eu falei que os dois eram iguais quando utilizamos a mesma base de teste. Como o KF não tem placa de vídeo integrada, ele não tem suporte ao Intel QuickSync. Para simplificar, essa é uma tecnologia que utiliza a placa integrada da CPU para acelerar a renderização de vídeo em alguns formatos específicos. Um desses é o H264, recomendado pelo YouTube, que, olha só, é exatamente o que a gente usa. Os ganhos no tempo de render foram em média de 10 a 15%, quando comparados com a mesma CPU com a função desligada. Esse ganho já foi o suficiente para colocá-lo à frente do i9KF, mesmo custando uns R$ 1.500 a menos. À primeira vista pode até parecer pouco tempo salvo, mas esses números se acumulam rápido durante o ano. Valeu a pena economizar aqui para investir o adicional em outras frentes, que eu já explico logo mais. Vale comentar que na época em que estávamos comprando tudo, a terceira geração da AMD ainda não estava muito bem firmada, e a Intel até então ficava confortavelmente à frente. Hoje a terceira geração já está mais próxima, e se você pretende comprar um computador agora, vale a pena comparar os preços dos processadores equivalentes de cada marca. E já que eu falei da CPU, deixa eu cobrir logo a placa-mãe. Essa é uma peça que dificilmente geraria um grande impacto na performance, seja para jogar ou para trabalhos mais pesados. Porém, eu decidi investir um pouco mais e optar pela TUF Z390 ATX da ASUS, que utiliza o chipset mais avançado da Intel. Ela já possibilita um overclock alto de memória, de CPU, tem suporte ao Intel Optane, RAID e afins. Nada que nós utilizamos atualmente nesse PC, que não será a nossa plataforma central, mas já é um começo para eu testar essas funções assim que eu tiver tempo e nos deixar preparado para um upgrade futuro. O mais importante por aqui para acelerar o Premiere era uma placa-mãe em formato ATX com 4 slots para RAM, já que o nosso plano inicial era instalar 4 sticks de 8, formando 32 GB. Porém, eu acabei fechando em 416, totalizando 64 GB. A ideia era experimentar e se fosse um overkill, eu dava os outros 32 GB para o outro PC de edição. Mas tivemos uma surpresa, só de subir de 16 para 32 GB, os editores já tinham sentido um avanço bom, até mais perceptível. Mas uma vez que o Salgado experimentou 64 GB nessa build aqui, não tinha mais volta. A RAM extra deixou o playback rodando liso, tirou alguns bons minutos do render e facilitou nossa vida na hora de revisar os vídeos, já que temos bem menos quedas de frames e dá para assistir o vídeo em alta qualidade antes mesmo de criar o arquivo final. Isso pode, em alguns casos, até economizar um render se a gente quiser fazer alguma alteração no vídeo, poupando ainda mais tempo do editor.
Existem melhorias no multitarefa também, mas a responsibilidade ao trabalhar com 4K realmente surpreendeu. E por mais que a GPU não seja tão utilizada quanto a CPU para o Premiere, ela é extremamente importante por conta do CUDA, a aceleração de hardware que afeta basicamente todos os efeitos. Qualquer coisa que altere o vídeo é trabalho dela, e como utilizamos muitos efeitos no nosso conteúdo, precisamos de uma boa placa de vídeo para ajudar no playback e na renderização, sem gerar nenhum gargalo. A escolhida então foi a RTX 2060 de 6 GB, e é verdade que poderíamos confortavelmente ter optado por uma placa de vídeo um pouco inferior para o nosso fluxo de trabalho. Porém, o preço não estava tão diferente de uma GTX 1660 Ti, e a gente queria testar o Ray Tracing junto de novas funções que ela pode trazer no futuro. No Premiere o impacto não foi tão grande. Aliás, ficou faltando falar do armazenamento. Como geramos fácil uns 300 GB de conteúdo por semana, precisamos encontrar um balanço entre velocidade e espaço em disco. O melhor foi destrinchar tudo entre 3 drivers diferentes. O Windows está instalado em um SSD SATA de 500 MB por segundo, os projetos da semana e o cache são todos salvos em um SSD NVMe M2 de 1500 MB por segundo, e ainda utilizamos um HD de 2 TB para guardar os vídeos depois de finalizados. Assim, os dados mais importantes estão no disco mais rápido e os menos utilizados nos discos mais baratos. Daí só nos resta fechar com uma fonte de boa qualidade e um super case para combinar com a potência dessa nova máquina. Como vocês podem ter percebido, utilizamos um gabinete super diferenciado, com toques de Hello Kitty e desenhos do estilo Bruno Lagoista, que criou um visual cheio de rebarbas justamente para demonstrar a inconstância do ser. Essa foi a única parte do projeto que já estava definida desde o começo. Poderia ser qualquer PC, desde que fosse rosa. Ideias do Sr. Lagoela. O mesmo não se aplica à tela. O balanço de cor é uma parte essencial do nosso trabalho e a nossa escolha foi o LG Ultrawide WK500 por conta do preço. Ele não é exatamente a melhor opção, ou a que mais condiz com esse setup, mas tinha o melhor preço por área útil e com melhor cobertura do espectro de cores pelo valor. Além disso, o Rodrigo e o Bruno já usavam um, então fica todo mundo meio balizado. Mas agora vamos para a opinião do nosso editor. E aí, Salgado, o que você achou? Nossa, ficou muito melhor. Antigamente eu utilizava um notebook com a 7700HQ e a 1050 Ti, e o tempo de render caiu mais da metade. Sem contar que o Premiere quase não trava, em vez de dar 3 telas azuis por dia. Fica tudo muito mais rápido de utilizar, mais fácil de fazer algo enquanto o PC renderiza, tipo mexer no Photoshop ou jogar um Destiny para desestressar. Jogar nessa máquina também é algo de outro mundo. O PC, junto com aquele monitor, o gráfico fica muito de boa. Joguei Monster Hunter, Destiny, e o Matheus e o Bruno já pegaram um PC para jogar Outer Worlds também, e foi tudo sem queda de frame e sem esquentar. Felizmente deu tudo certo e esse PC aqui já está há alguns meses com a gente, nos servindo muito bem. Foi uma bela evolução dos antigos notebooks que o pessoal trabalhava. O preço passou um pouco dos R$7.000, mas dá para economizar na placa de vídeo e até na placa mãe. A gente gostou muito dos 64 GB de RAM, mas dá para deixar esse upgrade para o futuro, economizando uns R$2.000 e ainda tem uma máquina legal para editar em 4K. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem a opinião de vocês dessa nossa build nova. Acharam que eu exagerei em algum lugar? Tem alguma dica para melhorar ainda mais? Me fala lá nos comentários e não esqueçam de se inscrever, porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, até a próxima!